Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Desde já, eu quero externar a Deus a minha gratidão por todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, que têm compartilhado os nossos vídeos, deixado o seu like, o seu comentário. Isso nos ajuda a estar postando mais vídeos, a saber que tem irmãos que estão nos acompanhando e também nos ajuda a estar alcançando mais pessoas por intermédio das redes sociais. Todos os dias a gente traz uma mensagem aqui, traz uma palavra, um testemunho. E você que também que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, observe esse vídeo aqui e logo eu já volto a comentar sobre ele. Olha aí. Fogo destrói tudo em Los Angeles, menos a casa do pastor Albino. Só Deus poderia ter feito isso, não tem outra explicação. A única casa que ficou de pé foi a do único pastor da cidade. Imagem de uma casa intacta no meio da devastação dos incêndios causa estranheza. O que a manteve em pé? É uma casa branca de telhado vermelho, secular. E agora com uma história de sobrevivência para contar. Em plenos incêndios, a residência ficou em pé e intacta, gerando dúvidas e suspeitas. Os irmãos viram aí esse vídeo, irmãos? Observe bem que eu pesquisei a fonte desse vídeo, e todas as fontes que eu pesquisei realmente constata que essa casa é de um pastor. Na cidade de Los Angeles, toda a cidade foi consumida pelo fogo. Os irmãos sabem no vídeo anterior que eu postei, de uma moça que estava apresentando uma espécie de um show, e estava ali muitos famosos que fazem filmes, que moram nessa região. E ali ela começou a zombar de Deus ali, e ela ali, os outros que estavam ali se consentiam naquilo, e ela falou: a cidade sem Deus, nenhuma surpresa. Então veio a surpresa. Cientistas não sabem explicar esse fenômeno que aconteceu ali. Foi um vento muito forte, uma faísca de fogo foi pegando em uma casa e foi tomando de conta de toda a região. Então algo que não tem explicação, mas nós sabemos que quando Deus ele quer tratar com o povo, com uma nação, ele pode usar algo natural para que venha acontecer algo sobrenatural, para que as pessoas venham ver que ali tem uma intervenção, tem algo divino ali. E veja bem que 2 dias antes ela zombou, ela fez uma piada com o nome de Deus. Irmãos, a pessoa pode fazer piada com o que ele quiser, mas deixa Deus de fora. Todos, biblicamente falando, e também o decorrer dos séculos, a gente vê que todos aqueles que brincaram com a palavra de Deus, que brincaram com Deus, foram castigados. Uma hora a conta vem. Pastor, foi porque fez aquela piada? Não, isso aí já vem há muito tempo fazendo aquilo. Não é porque a gente viu pelas filmagens e etc. Só que já vinha, irmãos. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus que ele é amor, é fogo consumidor, mas é um Deus que dá oportunidade, é um Deus que dá chances para a pessoa, é um Deus que sempre, constantemente está usando os seus servos para poder trazer advertência e para trazer alerta para o mundo. Só que nem todos dão credibilidade, nem todos dão ouvido. Só que observe, irmãos, que a casa desse pastor, segundo todos os comentaristas que comentou sobre esse vídeo, que falou sobre esse vídeo, um fenômeno que não tinha possibilidade da casa desse pastor se livrar, se fosse uma coisa natural. Veja bem que ali houve uma proteção de Deus. Você acredita que mediante uma destruição que está acontecendo, a violência, a peste, assalto, doença e tantas outras coisas, Deus ele poupa o teu povo? Deus poupa aqueles que o temem? Sim, irmãos. Às vezes é o que diz a Bíblia: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Veja bem que todas as casas pegou fogo. Interessante que só a casa deste pastor que foi poupada, ou seja, Deus poupou, Deus livrou. Você crê que o mesmo Deus que deu livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que dá livramento para o teu povo hoje? Sim, o nosso Deus nos livra, irmão. O nosso Deus nos guarda. Vale a pena a gente temer ao Senhor. A gente, cada dia mais, se prostrar em viver
em submeter à vontade de Deus. Esses dias, recentemente, eu ia tomar uma decisão concernente muita dificuldade ao ministério, concernente a gente, tudo que a gente quer fazer, a gente não tem, às vezes, um recurso e um apoio necessário a qual a gente, pelas fragilidades que vem, pelas lutas que vem. Então eu pensei comigo, eu orei a Deus ali e eu acabei tomando uma decisão. E eu pensei em passar o Ministério MPV para outro ministério, para outra liderança, e eu voltar ao ministério itinerante, pregar e ganhar alma para Jesus. E aquela responsabilidade de presidência, de estar na frente de uma obra, eu falei, Senhor, eu vou para o campo, eu vou pregar a tua palavra, eu vou dar meu testemunho. Então, ao meu consentimento, eu mandei um áudio para os irmãos que congregam comigo, os irmãos, eu posso até colocar aqui, aparecendo aqui as mensagens dos irmãos, enquanto eu vou falando nesse vídeo aqui. Os irmãos começaram a entrar em oração, os irmãos não queriam que eu saísse da liderança da MPV, então ali eu vi o tanto quanto a nossa figura é importante em estar na frente de uma obra, exercendo com cuidado, com zelo, a obra de Deus, a qual Deus nos confiou e nos designou aquela obra, aquele trabalho. Então, ao meu pensamento, eu falei assim, não, Senhor, eu vou botar o ministério itinerante, vou passar o ministério do jeito que está lá, tudo entregue para outro ministério, e os irmãos congregam ali, vou orar a Deus um pastor que tem uma mesma visão do que a minha, concernente à doutrina, concernente uma palavra de salvação, e assim eu ia chegar a esse consentimento, porque a gente, pastores, vai olhando e às vezes pesa tanto em a gente querer um certo apoio e a gente não tem aquele apoio a princípio, principalmente um apoio financeiro, e a gente procura sempre fazer um trabalho social na igreja, procura sempre fazer algo em prol do reino do céu, e às vezes nós vê algo muito limitado e a gente às vezes quer uma certa unidade, e a gente não tem aquela certa unidade da igreja, aquela certa união para poder a gente estar ali conseguindo, que nem recentemente o que eu queria trocar as cadeiras todas da igreja, não consegui. A gente temos 35 cadeiras, eu tenho que comprar 80 cadeiras e a gente não conseguiu comprar todas as cadeiras devido ao recurso financeiro, devido a não ter condição. E isso foi gerando muitas coisas. A gente prega a salvação, prega a sã doutrina, ensina o caminho da salvação. É fácil? Não é. Porque nem todos, não tem uma multidão, irmãos, que quer esse evangelho de renúncia, que quer esse evangelho diferente, esse evangelho de salvação, esse evangelho de reino do céu. O povo quer ouvir aquilo que massageia o ego deles, que põe eles para cima. Eles não querem ouvir aquilo que confronta o ego deles. Então, no Ministério MPV, tanto eu prego a salvação, a renúncia, santificação, como todos os obreiros estão seguindo ao mesmo caminho. Então, isso às vezes confronta quem vem, que quer ficar, não fica. Então, fica mais quem quer realmente compromisso com Deus em viver uma vida separada. Que é esse evangelho que nós entendemos e compreendemos, o evangelho de santidade, o evangelho de renúncia, o evangelho de porta estreita, o evangelho a qual o Senhor Jesus Cristo disse, pega a tua cruz, nega a si mesmo, e então me siga. O evangelho de Mateus capítulo 25, as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, é separado, irmão. O povo de Deus é separado, é diferenciado, e temos que se esforçar dia após dia. É fácil? Não. É o caminho mais difícil. Por quê? Porque as pessoas, não é todos que querem, mas nós devemos permanecer firmes, posicionados ante a volta de Jesus, pregando a salvação. Então, mediante a tantas coisas, eu cheguei a um consentimento disso, mas aí eu fui orar na madrugada, os irmãos entrou em propósito, eu nem sabia, os irmãos, toda a igreja entrou em propósito, os ombreiros entrou em propósito, mas todos os ombreiros entrou em propósito, começou a orar, e quando foi de manhã, eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui do canal. Ela mandou mensagem para mim que teve um sonho comigo, e nesse sonho ela falou que eu estava querendo entregar o Ministério MPV para outro ministério, e uma voz falou com ela dizendo, fala para o meu servo para ele poder não entregar o ministério para outro ministério, porque eu escolhi ele e eu tenho uma grande obra com ele nesse ministério. Então ali eu acatei, certamente, irmãos, a voz de Deus, encaminhei para os irmãos, membros congregantes da MPV, e debaixo de luta, de sofrimento, de altos e baixos, a gente tem que continuar com aquilo que Deus nos designou. Se Deus, enquanto eu viver sobre o solo dessa terra,
Deus me quer na frente desta obra, com a minha esposa, missionária Natasha, o pastor Ageu e missionária Chayane como vice-presidentes. A gente vamos continuar na frente da obra, pregando. E eu sei, irmãos, como ela falou, vai aparecer aí também, como ela falou a respeito, que Deus vai honrar, vai chegar o tempo de honra de Deus, chegar um tempo que vamos ter condições de ter uma aplicação para o trabalho social, vamos ter condições de ter uma aplicação no ministério, porque tem meses, irmãos, que meses trabalhosos, que a gente paga, hoje nós pagamos 1.500 de aluguel, tem água e tem luz que a gente paga. Então vai cada vez mais aumentando aluguel, aumentando a despesa, e vai ficando cada vez mais difícil. Então isso vai sobrecarregando às vezes um pouco, mas sempre Deus, ele manda a providência, mesmo às vezes no último dia, nós pagamos aluguel todo dia, dia 15, dia 10 ao dia 15 eu estou pagando aluguel. Tem dias que é difícil, irmãos. No último instante, Deus manda, tem gasolina, tem um irmão que às vezes precisa de uma cesta básica, a gente tem que ir lá ajudar aquela família, porque é isso, a igreja. Então, é fácil? Não é, mas a gente vê o cuidado de Deus e vale a pena, irmãos, vale a pena. Então, eu ia trazer um assunto sobre esse vídeo, acabei entrando nesse outro assunto, mas Deus está no controle desse vídeo. Esteja orando pelo Ministério MPV, esteja orando pela vida do pastor Luciano, da missionária Natasha, da liderança do Ministério MPV, porque nós somos carentes das suas orações, irmãos. As batalhas espirituais são grandes. Quando você procura fazer o que é certo perante aos olhos do Senhor e pregar um evangelho que está indo na contramão, irmãos, e está indo na contramão de muitas denominações, porque hoje muitos pastores me deu o conselho: pastor, prega a palavra, e se o povo quiser mudança, o povo muda, se não quiser, faz só a sua parte, só prega. Irmão, como que eu vou pregar a palavra de Deus e eu vou aceitar a irmã ir lá na frente com a mini saia, a irmã, o irmão andar de qualquer jeito lá fora e eu não ensinar, não instruir ele? Se a pessoa está andando de qualquer jeito na igreja e continuar tendo a oportunidade para os trabalhos da igreja, e lá fora anda de mini saia, anda sem camisa, anda de corrente no pescoço, anda de forma impropícia, de forma que não está de acordo com a palavra de Deus, irmãos, como que crescimento é esse? É um crescimento falso. A igreja está inchada, a igreja está cheia de gente, o povo está dando muita oferta para a igreja está enriquecendo, mas do jeito errado, está se tornando uma verdadeira Laodiceia, que Jesus está na porta batendo para poder entrar, porque está do lado de fora. E eu não quero isso para a igreja do Senhor Jesus. É melhor nós sofrer com pouco, sofrer em fazer a vontade de Deus, em pregar o evangelho genuíno. Eu sou chamado de religioso, irmão. Eu sou chamado de quadrado. Eu sou chamado que todos estão se atualizando. Eu estou ficando para trás, porque continuo com a mentalidade velha de um evangelho já dos tempos antigos. Porventura a palavra de Deus muda. Porventura a palavra de Deus teve um tempo, irmãos. Eu testemunhar isso aqui para os irmãos. Teve um tempo que eu conversei, minha esposa é testemunha, alguns irmãos é testemunha. Eu falei: você quer saber de um? Eu estou cansado. Eu falei: eu estou cansado de ensinar, de doutrinar, e o povo parece que não se apruma, e já cansado. Tem 17 anos que eu prego o mesmo evangelho, irmãos. Eu prego a mesma mensagem há 17 anos, não mudei o jeito de eu pregar, não. Fiz curso teológico, mas não mudei o jeito de eu pregar. Eu não vi argumento para poder mudar o estilo de mensagem, mudar o jeito de ensinar a doutrina, de aplicar a palavra. Eu não vejo o motivo, eu não vejo o porquê de eu mudar, porque a Bíblia é bem clara. Então chegou um ponto que eu estava já cansado, muita dificuldade também no ministério, e eu falei assim: Deus, eu vou saber de um, eu vou pregar a palavra de Deus e vou deixar o povo, vou só pregar. Se o povo quiser continuar usando batom, usa. Quiser continuar com unha grande, pintada, usa. Se quiser continuar, eu vou só pregar, orar pelo povo e pronto. Irmão, falei isso para minha esposa, e orei também, foi assim que ia fazer isso. Quando foi no mesmo dia, eu estava em casa à tarde, recebi uma ligação de um número desreconhecido, falei diante de Deus. Do outro lado, uma irmã, ela falou assim: pastor, não lhe conheço, não sei quem tu é,
mas Deus me deu o seu número e mandou ligar para o senhor. Aí sim, Deus, quando ele revela o nosso número de telefone para alguém, é por um propósito. Deus, quando ele revela o nome seu para alguém, é por um propósito. Não é porque muitos hoje estão fazendo aí. Por qual motivo está revelando o nome do povo? O povo ali começa a chorar na igreja ali. Muito espírito de adivinhação está tomando de conta de muitas denominações e está atraindo multidões. E o povo está caminhando num caminho de escuridão, achando que estão na luz. E ela começou a falar como é você, ó, Deus lhe deu um ministério. E Deus mandou você tomar de conta desse ministério. E o Senhor te deu uma doutrina. Não mude a doutrina por causa do povo, mas continue. Irmão, foi 30 minutos Deus falando comigo por intermédio da vida dela, que Deus ia me honrar. Eu tinha um carrinho velho, um carro do ano 99, um Gol, e antes desse Gol tinha outro pior do que esse Gol, uma batalha, uma luta. Depois, quando eu assumi como pastor presidente, Deus me afastou do meu serviço, irmão, que eu sempre trabalhei, então sempre eu comprei minhas coisas. Sempre eu tinha um carro mais novo, Antora. Então, quando eu comecei a pastorear, veio uma luta muito grande. Parece que foi uma prova de Deus. E hoje, depois eu vou estar testemunhando algo grande que Deus fez na minha vida esses dias. Então, Deus, naquela época, foi uma prova mesmo, fechou tudo. Só que eu fui fiel em entrar no ministério ali, e eu só falei assim, não dou conta mais de tanto ensinar. Passou um ano, estava para quase 2 anos já. Então Deus foi e falou comigo, te deu um ministério, te deu uma doutrina, não abra mão, porque esse ministério vai ser uma referência dentro dessa cidade. E eu ouvi isso esses dias, que eu entrei em contato com pastores, e já ouvi da boca de muitos. E quando vem pregador de fora, Deus usa também, fala com o ministério. Então, os de casa também, Deus dá visões, dá revelações. Então, muitos falam assim, pastor, o ministério MPV tem se tornado uma referência dentro do Planaltina do Goiás. Muitos falam do poder de Deus neste lugar, que os irmãos é diferente, que a igreja é diferente, que a presença de Deus é diferente, é algo diferente. Então, eu já tenho acompanhado e visto isso. Então Deus falou comigo, usou essa serva de Deus, que eu não sei nem quem é até hoje. Ela não falou o nome, só me ligou e falou do ministério, de tudo concernente, que Deus me deu o ministério, que Deus revelou o ministério, que Deus tem algo diferente para esse ministério, para eu poder não abrir mão da sã doutrina e continuar ensinando. E nisso, na época, eu só falei assim, um acato, eu obedeço, porque, irmãos, eu tenho muito temor por Deus. Eu não falo isso para poder me gloriar, mas eu tenho um temor por Deus. Quando Deus fala algo comigo, eu arranco da minha vida, porque o céu, irmãos, vale a pena você renunciar a qualquer coisa por causa do céu, vale a pena. E também não vale a pena você ganhar o mundo todo, enriquecer e perder o céu. Não vale a pena, porque tudo aqui na terra é momentâneo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar. A nossa vida é como um sopro, é como uma sombra que logo se passa, é como uma neblina que logo se passa. A gente não pode valorizar a vida ao ponto de se afastar de Deus para poder favorecer a nossos próprios egos, para poder favorecer as nossas próprias vontades carnais, e se afastar do propósito de Deus de maneira alguma. Então, eu acatei de lá para cá, eu de maneira alguma, sempre ensinando a mesma doutrina, ensinando para os irmãos com temperança, com amor, porque não adianta ser rígido e não ter amor. Tem que ter amor, tem que ter a paciência, tem que abraçar, tem que acompanhar. Então isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Não é só ensinar uma doutrina de renunciar a algo e não abraçar, não amar. Então a gente procura sempre ter uma certa temperança e abraçar aqueles que chegam ao ministério. E tem muitos no Ministério MPV que veio, hoje é uma bênção, ex-traficante, ex-macumbeiro, pessoas que estão com a vida totalmente destruída, hoje está com a vida restituída. Enfim, nós temos quase 50 pessoas na igreja que estão ali servindo ao Senhor, na presença de Deus. Muitos chegam ali com a vida destruída e hoje estão ali uma bênção para a glória de Deus. Você que está nos acompanhando, esteja orando por minha vida, por esta obra, por este ministério. Você de longe, que sentir de Deus no seu coração, de semear nesta obra, neste ministério, semeie nesta obra. Agora a Receita Federal mudou tudo, irmãos. A gente temos a conta da igreja, tem um Pix da igreja. Agora se movimentar, eu acho que em um mês, não sei, em um mês, mais de 5 mil.
aí tem que pagar agora uma taxa. Mudou tudo a Receita Federal, que a gente paga o advogado da igreja, a gente paga contador. Então, não é fácil, mas Deus tem dado graça, tem nos ajudado dia após dia. Vira e mexe, Deus tem usado alguém de longe para poder estar ali semeando o ministério. Às vezes um semeia, outros ora por nós, e assim a gente vai trabalhando na seara de Deus, trabalhando na obra de Deus. E o importante é, irmãos, que a gente venhamos permanecer o nosso foco em Jesus Cristo, permanecer. A maior riqueza é fazer a vontade de Deus, é viver no centro da vontade de Deus. As demais coisas Deus vai acrescentando. Hoje eu tenho um carro melhor, que é para a obra de Deus. Deus me abençoou com um SPIN 2013, aonde achei por bem financiar esse SPIN, mas minha esposa financiamos esse SPIN, aonde nós fizemos agora a viagem, fizemos com ela para o Nordeste, voltamos uma viagem de mais de 2.000 km, foi uma benção, foi gratificante, teve almas para o Senhor Jesus. A gente voltamos em paz, a SPIN aí para a obra de Deus, busca os irmãos, atende a obra de Deus, serve a obra de Deus. É um carro mais novo do que os outros que entrou. Eu estava com a Zafira e dela, Deus abençoou que veio esse carro. Então Deus, ele vai proporcionando, vai melhorando, irmãos, melhorando. Deus, ele não dá as coisas de repente, ele vai nos dando aos poucos para poder também ver que tudo é Deus que faz em nossa vida. Eu vejo os detalhes, eu vejo Deus agindo, vejo Deus operando, Deus manifestando o poder dele. Deus tem abençoado para poder pagar a prestação da SPIN, e assim a gente vai trabalhando na obra de Deus, irmão. A gente não pode se vai endecer por coisa alguma dessa vida, porque tudo nessa vida é momentâneo e passageiro. Devemos deixar o Senhor nos guiar dia após dia. Tem dias que a gente, como ser humanos, eu sinto sim, irmão, me entristeço, me angustio, às vezes por querer fazer mais e não poder fazer, concernente à área financeira da igreja, mas Deus vai nos dando condições aos poucos, até chegar ao momento que Deus vai fazer o que Ele quer fazer. O maior exemplo disso é o Davi Miranda, que Deus o honrou até o dia da sua morte, com um ministério rígido, pregando uma doutrina que nenhum outro ministério pregava. E Deus honrou até o dia da morte dele. Deus prosperou o ministério e deu uma sede para ele, né? Ele partiu e ficou um legado aí. É o que eu penso. Hoje mesmo eu fiz essa oração. Deus, eu não quero muita coisa não, mas que fique um legado, que o pastor Luciano fez alguma coisa em todo o reino do céu enquanto ele viveu. E hoje eu já tenho a alegria de poder ver muitos discípulos que foram formados através da minha vida, pastores, pregadores, que foram formados através da minha vida, em local de serviço que sempre eu trabalhei, sempre eu fazia culto, irmão, no meu horário de almoço. Hoje tem pastores, dirigentes de igrejas que eu ganhei para Jesus dentro do meu local de trabalho. E isso é gratificante. Isso é gratificante. Então, que Deus possa alcançar muito, muito mais almas por intermédio da minha vida, e me trouxe a vida de volta com esse propósito, com esse objetivo. E louvado seja o nome do Senhor por causa de tudo isso. Exaltado seja Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dado a Deus, irmãos, e não a mim. Eu sou um instrumento que, por intermédio da minha vida, o Senhor alcançou outras vidas. Quem fez foi Ele, então a glória é para Ele, a honra é para Ele, irmão. Minha vida é do Senhor. O que eu tenho, irmão, o que eu tenho é de Deus. Eu não tenho nada de mim mesmo. O que eu tenho tudo é de Deus, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Deus te abençoe. Guarde essas palavras no seu coração. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.